Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Espiritismo e Reflexões. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante e muito interessante, do interesse total de todas as criaturas, sejam elas de que vertentes forem. Trata-se da reforma íntima. Vamos então tentar cuidar de fazer como realizar a reforma íntima, vamos tratar um pouco de vícios e virtudes e, portanto, vamos nos inserir nesse contexto. Em primeiro lugar, vamos saber o que é a reforma íntima, por que é necessária, para quê, com que finalidade, onde realizá-la, quando realizá-la e como realizá-la. Isso é uma pequena síntese que nós faremos exatamente para depois podermos ingressar diretamente no assunto. O que é a reforma íntima? É um processo contínuo de autoconhecimento. Por que realizá-la? Simplesmente para se libertar das imperfeições e dominar as más inclinações. Essa é uma recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Para que realizá-la? Partindo da reforma do ser, poder reformar todas as demais criaturas, até reformar a própria humanidade. Onde realizar a reforma íntima? Dentro de nós. Quando? Já. Não nos esqueçamos que muitos de nós espíritas costumamos deixar as coisas para outra reencarnação. Mas agora a realização é já. Deve ser feita já. Como deve ser feita? Por exemplo, em encontros de reflexão sobre o assunto, de estudos, de análise, como esse que nós estamos fazendo agora. Vamos iniciar abordando a questão 661 do Livro dos Espíritos, onde nós advertimos de que há que se ter presente a lição dos Espíritos, que foi anotada por Kardec, cuja pergunta dele foi a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é excepcional, é muito clara. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém esse perdão mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Muito bem, vamos falar alguma coisa sobre a reforma do ser. Essa reforma é a grande proposta do Espiritismo. Quando lá no Livro dos Espíritos também, nós vamos ver lá na questão 919, que a forma mais eficaz de reformar-se pessoalmente está na questão de conhecer-se a si mesmo. Vamos ver qual é a questão. Qual o meio prático, pergunta Kardec, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento de a si mesmo, às vezes a gente fica meio embasbacado de como fazer, de como realizar. E lá, na mesma questão 919, mas aí num subtítulo dela, que é a letra A, existe uma pergunta feita por Kardec ao Santo Agostinho, ao espírito de Agostinho. E ele responde que a melhor maneira de realizar é, primeiramente, interrogar a consciência. A consciência é o conjunto pertencente à criatura com relação a todas as suas ações, as suas atitudes que trazem para o presente. E Agostinho, ele recomenda de se fazer a autoanálise espontânea. E Kardec perguntou, na verdade, e como é que isso se faz? Ele recomenda, se analisando,
no final do dia, antes de dormir, é preciso fazer uma análise das nossas atitudes, de como nós agimos e de como nós reagimos durante o nosso dia. E analisando todas as questões, vamos ver aquilo que é bom, colocamos, na verdade, vamos dizer, numa coluna, e aquilo que não foi bom, ou para nós ou para as outras criaturas, a gente coloca em outra coluna. Essa coluna daquilo que é bom é para reincidir, é para nós continuarmos nas ações, repetindo essas boas ações em nosso favor e em favor do próximo. A outra é para evitarmos, na verdade. Muito bem, quando a sugestão é nós fazermos uma reflexão íntima a propósito das nossas próprias ações, existem resultados dessa reflexão, os mais comuns resultados. Em primeiro lugar, nós nos justificamos, não é verdade? É muito comum isso, que a gente justifique, mas eu só fiz isso por causa disso ou daquilo, porque fui instigado, porque me provocaram e tal. A segunda reflexão é, nós ponderamos, será que foi bom? Será que isso estava correto? Será que isso era o que deveria ser feito efetivamente? E, afinal, existe uma terceira reflexão, que é um degrau um pouco mais alto, que é o arrependimento. O arrependimento, ele é o primeiro degrau para o nosso refazimento, a compreensão daquilo que nós fizemos sobretudo de errado, mas também o de bom para interiorizarmos e o de errado para evitar. Nessa pesquisa profunda, a espiritualidade nos convida para a gente fazer uma certa análise. Em primeiro lugar, nós nos perguntarmos se são constantes essas situações em que nós nos envolvemos. E, em segundo lugar, se essas ações são incontroláveis. Nós estamos nos analisando. Acontece costumeiramente, será que eu não posso controlar? E verificar também se são esporádicas, ou seja, uma vez ou outra, pontualmente, é que ocorre. Ou se são derivadas de causas eternas. O que são causas eternas? São, na verdade, reações que nós tivemos diante de uma provocação indevida, de alguma ação de outras criaturas com relação a nós. Vamos lá analisar, primeiramente, as incontroláveis. Do que elas derivam? Fazendo uma análise desse assunto, nós vamos ver que elas derivam de predisposições que nós temos ao largo da nossa existência. São manifestações constantes da nossa existência, tendências, as nossas tendências que são ou geradas nesta encarnação ou até mesmo trazidas de outras encarnações. As inclinações, que são a determinação dos objetivos daquilo que nós pretendemos. Muitas vezes a gente quer avançar, mercê da nossa inclinação, a avançar em outras atitudes, em outras ações com relação à nossa conduta. Os pendores também estão. Pendores, na verdade, são os nossos defeitos. E os impulsos compulsivos. Os impulsos têm duas origens. Uma que a gente não pode controlar, que são impulsos próprios nossos, e outro que são provocados e que nós reagimos de maneira impensada, incontrolavelmente. E, então, todas essas predisposições estão ligadas a efeitos de encarnações anteriores, como, por exemplo, os hábitos que nós angariamos, os vícios que nós nos lançamos, os erros que a gente não corrigiu e os defeitos que a gente acabou interiorizando e trazendo para a próxima, para a encarnação que a gente estiver vivenciando. E aí? Não é bom fazer uma análise própria? Ou a gente prefere continuar no caminho da dor, que são as consequências desse descontrole nosso? Vamos ver com relação aos hábitos. Todo comportamento ou atitude reiteradamente repetida se torna automática e vira um hábito. Bons hábitos que são salutares e úteis para nós ou para as outras criaturas se chamam virtudes. Os maus hábitos, que são aqueles prejudiciais, são defeitos, são considerados defeitos. Os defeitos exacerbados, exagerados ou que se repetem reiteradamente se chamam vícios.
Vamos falar um pouco de vícios? Os vícios podem ser de natureza moral ou de natureza física. Ou seja, quanto ou ela, inclusive, pode ser física ou psicossomática, que os estudiosos chamam. Seja quanto à aquisição, a maneira de nós termos adquirido, seja quanto aos seus efeitos. Mas, em ambas as hipóteses, o paciente, sabem quem é, na verdade? O próprio autor. Ou seja, nós mesmos é que tornamos, na verdade, reiteradamente como sujeito paciente das consequências das nossas atitudes. As de natureza moral, a gente encontra uma definição lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, digo, no capítulo 12, que é da perfeição moral. O vício mais radical é o egoísmo. Dele deriva todo o mal e todos os demais vícios, que nós vamos ver já. Vamos ter presente que egoísmo é uma palavra derivada do latim, ego, sou eu, e ismo é a idolatria de si mesmo, tá bem? Então, o vício mais radical é o egoísmo, porque dele deriva todo o mal e todos os demais vícios que são. Vamos lá, alguns defeitos morais. O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, a vingança, a maledicência, a intolerância, a impaciência e todas as suas derivações, tudo que for derivado disso, como, por exemplo, a mentira, a indolência, que é não ter nenhum domínio sobre as participações, a preguiça e muitos mais por aí. Agora, os de natureza física são elencados da seguinte maneira. O tabagismo, o que é o tabagismo? É o vício do fumo, que é muito prodigalizado, né, no meio mundial, não é só no nosso meio aqui, não. O alcoolismo, que é, na verdade, um vício que é chamado vício consentido, ou vício permitido, o vício legal. Por que a gente fala isso? É legal no sentido de que ele não é ilegal, ele é vendido arbitrariamente. No Brasil existe a legislação que a partir de 18 anos não pode vender, mas isso nós temos a mais absoluta certeza de que não há nenhuma vigilância nesse sentido. A toxicomania, aí sim, na verdade, são os tóxicos das drogas proibidas. A gastrolatria, ou gula, ou glutonaria, ou seja, é o desmedido vício de comer absolutamente tudo em quantidade exagerada. A sexolatria, que é nada mais, nada menos do que o domínio da criatura pela sensualidade, pela necessidade de realizar o sexo. A jogatina, que se chama, nos estudos, em ludomania, a criatura não resiste e passa a contar com a chamada, aspas, sorte. Tem umas outras que são derivadas do desvio do comportamento, como, por exemplo, a cleptomania, um nome até muito bonito, né? Mas significa, na verdade, um desejo incontrolável de pequenos roubos que a criatura faz. Tem criaturas que não resistem, entram numa loja, surrupiam coisas pequenas, até coisas de que não precisam, na verdade, porque o roubo mesmo, considerado pela lei, esse tem outras características, na verdade, de desejo, de falta de caráter e tudo. E temos a hipocondria. Nossa, hipocondria, esse nomão bonitão aí, significa criatura que não resiste ao desejo de se medicar. Ele é até um colecionador de remédios. Isso tudo provoca efeitos. Efeitos de natureza física, nós vamos colocar alguns desses defeitos de natureza física tirados do quê? Da medicina. Esses de natureza física são aqueles que comprometem a saúde orgânica, como câncer no pulmão, derivado do tabagismo, na verdade, né? A cirrose hepática, que é derivada do alcoolismo desenfreado, distúrbios nervosos e gástricos, derivado das drogas de uma maneira geral, inclusive os remédios, nós dissemos, né? Remédio exagerado, fora de propósito, aquele, inclusive, não
adequado para o momento que vivenciamos. Todos eles, na verdade, todos esses efeitos físicos provocam a dependência física. Agora, existem efeitos de ordem social. Por quê? Esses efeitos, eles destroem, provocam a destruição das relações familiares e as relações sociais em geral. Não é verdade? As criaturas passam a ser, na verdade, subjugados seus familiares, colocados em situações críticas, inclusive de agressão, e das relações sociais revirando totalmente o ambiente social. Existem efeitos de ordem moral. Esses efeitos são aqueles que produzem a degradação psíquica e moral e levam a angústias, a ansiedades e a apreensões à criatura. E, por fim, há efeitos de ordem espiritual. Claro, se há efeitos de ordem física, de ordem social, obviamente que isso também provoca uma desordem espiritual. A criatura é tida como um obsidiado, isso com a nossa lógica espírita. É um obsidiado em potencial. Se ele persistir, na verdade, a obsessão se desenvolve de maneira mais eficaz. Há viciados no além que transformam os da Terra em instrumento de satisfação do vício, numa verdadeira associação psíquica, que é uma espécie de transe mediúnico às avessas, quer dizer, transe mediúnico daqui para lá, na verdade. Na comunhão obsessiva, o espírito colhe as sensações do viciado. Daí, falharem comumente os tratamentos de desintoxicação dos viciados. O que nós dizemos com isso aí? Uma criatura viciada, ele estabelece uma sintonia, na verdade, uma frequência com espíritos que estão também ainda tentando vencer o vício na sua espiritualidade. E são atraídos por essa sintonia e estimulam a criatura a se manter no vício. E, portanto, aí aquela potencialidade de obsessão vira efetivamente um transe mediúnico de baixo teor, ou seja, uma obsessão às avessas, de baixo para cima. Quando eu falar de baixo, é do encarnado para o desencarnado. Afinal, existe ainda um efeito terrível, que é aquele que provoca uma forma de suicídio indireto. O que a espiritualidade diz sobre isso? A criatura se lança, na verdade, num desespero, numa angústia, e se fecham em si mesmo, não querem mais contato com o mundo, passam a exagerar no seu descontrole com relação aos seus vícios e defeitos e provocam um literal suicídio indireto, ou seja, vão para uma deficiência orgânica, física, mental e espiritual, que pode, inclusive, levar ao desencarne da criatura. Bom, nós falamos dos males, é preciso falar dos meios de combate. Quais são os meios de combate? Nós vamos trazer aqui aqueles que são sugeridos pelo Espiritismo, fora os tratamentos alopáticos, ou seja, da medicina, os homeopáticos da medicina moderníssima de hoje em dia, e os tratamentos clínicos em geral. Vamos lá. Em primeiro lugar, tem de haver uma firme disposição de vencer o mal. A criatura precisa tanto do paciente quanto dos seus circunstâncias, dos seus familiares, dos seus amigos. Isso aí é a vigilância com relação ao comportamento das criaturas. Em segundo, orar. Orar muito, ligando-se aos benfeitores espirituais que trabalham em favor da sua recuperação. Sempre haverá espíritos interessados em proteger a criatura e lutar pela sua recuperação. Há uma sugestão que é feita especialmente aos espíritas, que é a frequência, ir frequentar as reuniões de assistência espiritual, permitir que os espíritos atuem no lugar adequado em que a gente possa se recolher e se ligar a eles. E se submeter ao passe.
o passe magnético, que é a chamada fluidoterapia. Olha só que palavra extraordinária. Passe quer dizer apacentar, organizar os fluidos da criatura que estejam em desalinhamento, que estejam em descontrole. E a palavra fluidoterapia significa que a terapia, ou seja, a cura, o tratamento através dos fluidos que emanam, que são transmitidos através do passe. Por último, a confiança. Confiar em si mesmo, nas suas próprias forças, na possibilidade de querer exatamente, valorizar as próprias potencialidades. Lembra-se que existe um princípio, um preceito de ordem espiritual extraordinário, que é originário, inclusive, da ética, da moral irrepreensível de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. As virtudes, nós vamos ter que analisar, nós analisamos os vícios e os defeitos, obviamente que agora nós trataremos das virtudes, não é só falar mal de nós, mas é também realçar as virtudes. Para o filósofo Sócrates, que é bom a gente trazer à baila aqui, ele diz que a virtude é um dom de Deus. É verdade, até porque nós somos criaturas, e criaturas significa que somos criados pelo Criador. Só a palavra criatura já pressupõe a existência da nossa causa, que é o Criador. E para os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que nós falamos, lá no capítulo 17, diz que a virtude é um conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem. O homem de bem, extraordinário, é aquele que pratica tudo, aquele elenco de atitudes com relação a si mesmo, com relação ao próximo, com relação a toda a humanidade. A virtude maior, segundo a questão 893 do Livro dos Espíritos, a pergunta do Kardec é qual a mais meritória de todas as virtudes, né? Ou seja, qual é a virtude maior? E a resposta é lapidar. Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. E termina e conclui, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, ou seja, nós colocarmos diante de nós mesmos e vencermos as vicissitudes que nós tivermos confrontado. O meio de adquirir a virtude é, sem dúvida nenhuma, a melhoria do ser. E aí o Espiritismo, na verdade, ele busca, sem dúvida nenhuma, essa melhoria do ser. Lá no Livro dos Espíritos, lá naquela questão que nós já citamos, 919, diz que o meio prático está, inclusive, tem uma remissão que nós fazemos lá para o latim, nos ty, conhece-te a ti mesmo. E conhecer-se a si mesmo, efetivamente, é vivenciar com a maior claridade possível, porque nós não vamos mentir para nós mesmos, né? Não podemos mentir para nós mesmos, a nossa consciência não permite. Vamos trazer a possibilidade de nós nos reformarmos, até porque a espiritualidade, quando Kardec perguntou se o Espiritismo iria salvar a humanidade, ele diz, não, o Espiritismo se interessa pela individualidade, por cada um de nós para nos melhorarmos, mas depende de nós termos a possibilidade, nós abrirmos a janela da possibilidade de nos modificar. Vou dar aqui um rol de virtudes que eu espero que todos escolham, ou todas, ou algumas delas, para dizer eu sigo sim. Vamos lá, a modéstia, a sobriedade, a resignação, a sensatez, a benevolência, a afabilidade, a doçura, a compreensão, a tolerância, a humildade, o perdão, maravilhoso, a pureza de pensamento, a brandura, a pacificação, a renúncia, a indulgência, a misericórdia, a paciência, a mansuetude, a mansidão, a vigilância, a abnegação, a dedicação e o devotamento. Extraordinário rol que nós devemos ter, na verdade, que conquistar, caso a gente já não tenha feito, não é verdade, né?
O André Luiz nos define uma casa mental extraordinária, que é composta do subconsciente, que é o andar inferior, do consciente, que é o andar intermediário, e o superior, que é o superconsciente. No subconsciente, na verdade, nós temos lá os impulsos automáticos e os hábitos, as reminiscências latentes e tendências do berço e até passadas, as experiências vividas do passado e em outras encarnações, os sucessos, os insucessos, as faltas, as aquisições. No presente, isso aí que nós acabamos de falar é o passado, o subconsciente. O consciente é o presente, as conquistas atuais e emoções, sentimentos, as impressões do mundo exterior, quais, por exemplo, a alegria, a dor, a felicidade, as tristezas, os desejos, os recalques, os ódios, as vinganças, os ciúmes, a solidão, o abandono, que são, na verdade, as impressões do mundo exterior. As realizações todas presentes, o esforço e a vontade de realizar o nosso bem e a atuação da memória, termos a memória daquele subconsciente, daquele passado, para não incidirmos agora. E o superconsciente está no futuro. Aí, então, as metas são superiores, os programas são altamente definidos dentro do bem, e as noções superiores e ideais e aspirações e inclinações não compreendidas são programas a realizar com maior facilidade, porque nós teremos a noção, na verdade, de escrutínio. E, sobretudo, teremos o senso moral para desenvolver. A virtude para os espíritos significa a vitória sobre todas as imperfeições. É o conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós ousamos repetir, na verdade, com a espiritualidade. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E nós temos que ter presente como é que isso é assegurado. Só o bem assegura a sorte futura para nós obtermos um futuro, um presente, um futuro no presente melhor, mais fácil, mais adequado, mais equilibrado e um futuro espiritual mais desejável. É isso, é a recomendação da espiritualidade. Muita paz a todos nós, fiquem com Deus.